Sejam muito bem-vindos ao Front, onde a gente está na linha de frente das principais notícias políticas do Brasil e do mundo. E antes de eu continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, para ajudar a gente que está começando. Na semana passada, quando eu estava comentando os desdobramentos da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, eu disse o seguinte: quando o crime organizado se expande tanto, muito provavelmente é porque ele já está dentro do Estado. Se o Estado não consegue suprimir o crime organizado, é porque o crime organizado ele já se entranhou tanto dentro do Estado a ponto de conseguir influenciar e fazer com que esses políticos se beneficiem das ações deles, né? E não é novidade para ninguém isso. A gente sabe que as facções criminosas, todas, de alguma forma, estão dentro do Estado. A nível municipal, estadual, federal. A gente vê as várias ligações de pessoas de dentro do PT ligado ao crime organizado, com ONGs, subindo favela sem apoio policial. A gente sabe que políticos estão sim ligados às facções, e inclusive membros dessas facções estão entrando na política. E se você procurar notícias, se você der um Google, você vai ver diversas investigações de membros dessas facções que se elegeram e inclusive foram pegas por conta disso. Inclusive, há um reforço de cuidado em relação a isso. Esse foi um dos pontos principais da crítica daqueles que não apoiaram, por exemplo, a PEC da blindagem, né? Que isso facilitaria muito a vida dos criminosos que se elegeriam e por ação dos seus pares, daqueles que estão dentro da política e que também estão ligados dentro do crime organizado, não seriam investigados e a gente não poderia nem saber quem que votou a favor, quem que votou contra, para que aquela pessoa não fosse investigada. Então a gente sabe que as facções criminosas estão dentro do Estado. E aí hoje saiu a seguinte notícia: Lula defende PF nas investigações da Operação do Rio. Houve matança. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que a ação do Rio foi desastrosa do ponto de vista da atuação do Estado. Então você percebe que desde o momento em que a operação aconteceu, não tem nenhuma declaração do Lula condenando as organizações criminosas, não tem nenhuma declaração do Lula falando que vai endurecer as penas contra esses criminosos, que vai aumentar a investigação, que vai aumentar efetivo, que vai ter ação contundente contra o crime organizado. O que você viu desde o momento em que a mega operação aconteceu foi o governo federal e os jornalistas de esquerda mainstream condenando a ação policial como se aquelas pessoas que estivessem ali fossem vítimas. Então o Lula não quer investigar e endurecer as ações contra o crime organizado. O que ele quer é investigar os policiais que arriscaram suas vidas, que subiram os morros, que tomaram tiro, que foram mortos. O delegado da Polícia Civil tomou um tiro na perna e teve a sua perna amputada. O cara que era acostumado a estar ali na ação, na linha de frente, teve a sua perna amputada. O Lula não quer investigar o Comando Vermelho, ele quer investigar essas pessoas. E aí eu te pergunto, por quê? Por que que há esse fetiche da esquerda, dos jornalistas de esquerda, dos partidos de esquerda, em proteger, em blindar esses bandidos, como eu disse mais uma vez, como se eles fossem vítimas da sociedade, como se eles fossem vítimas. O que a imprensa quer criar como narrativa é que essas pessoas foram executadas, como se fosse no Carandiru, como se tivesse tido uma chacina, como se eles tivessem colocado todo mundo sentado um do ladinho do outro, apontado o fuzil e fuzilado, quando na verdade isso não foi uma chacina, foi um combate. A diferença entre chacina e combate é muito grande. Chacina foi o que o Hamas fez em Israel, por exemplo. Invadiu o país, entrou ali, invadiu um festival que estava tendo, fuzilou todo mundo, fez gente de refém, estuprou. Isso é uma chacina. Um combate é uma guerra, uma troca. E foi o que aconteceu ali. Aí o Lula chama a ação de desastrosa. Eu já bati nessa tecla antes. Como que a ação foi desastrosa? A ação da polícia foi inteligentíssima. Eles criaram uma barreira, um paredão ali,
conduziram, empurraram esses traficantes por meio da mata para que o combate ocorresse ali, sem que tivesse a chance de atingir algum morador, que em sua maioria são pessoas de bem e não merecem passar por aquilo. Mas não é culpa dos policiais, é culpa dos criminosos e as pessoas envolvidas com a facção. A ação que praticamente não teve vítima no sentido de matar inocente. Não teve bala perdida, não teve nada disso. Por quê? Porque o confronto ocorreu no meio da mata e foi feito com inteligência. Mas eles tentam pintar a ação, como eu disse, como se fosse uma execução. Aí tem um comentário ali da Mônica Bergamo, né, falando o seguinte: metade dos mortos pela polícia no Rio de Janeiro não tinham mandato de prisão ou não há informação suficiente. O mais novo era adolescente de 14 anos. Um deles não tinha sequer anotação criminal. 49,5% tinham mandato de prisão. A idade média era de 28 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Eles estão criando uma falsa narrativa de que foi um desastre pela quantidade de número de mortos, e aí vem a Mônica Bergamo para tentar fundamentar isso, trazendo que a maioria daquelas pessoas não tinham mandato. Como se o fato de não ter mandato tirasse a ação criminosa deles de dar tiro de fuzil na polícia. O fato deles não ter mandato, de não ter anotação criminal, não quer dizer que eles não são criminosos. Quer dizer que simplesmente eles não tinham anotação criminal. Mas quando a polícia subiu ali, eles estavam de fuzil dando tiro na polícia. A polícia só não chegou neles a tempo suficiente de fazer uma anotação criminal, de prender. Aí vem o Guga, embaixo, comentando o tweet da Mônica Bergamo. Para quem caiu na cascata de que só mataram bandidos na chacina do Rio de Janeiro, essa chacina jamais teria o apoio da sociedade se fosse num bairro de rico, se matasse um playboy inocente ou até mesmo se matasse um playboy culpado. Como eu disse, a falsa narrativa que eles estão querendo criar é que o fato de que metade das pessoas que foram mortas ali não ter mandato, não ter anotação criminosa eram inocentes, quando isso é mentira. É uma falsa afirmação e só não vê quem não quer. Mas quando você bate o olho aqui, você fala, pô, olha lá, os caras não tinham nem mandato e a polícia matou. Matou porque tava no meio do mato, 3 horas da tarde, trocando tiro de fuzil com o BOPE. O fato do adolescente ali ter 14 anos não faz com que ele não seja um criminoso. Eu não estou dizendo que essas pessoas necessariamente tinham que ser executadas, mas não é como se o BOPE tivesse entrado ali, colocado elas em fileira e dado um tiro na cabeça delas. Estavam trocando tiro com a polícia e a polícia tem que revidar. Ah, porque se fosse em bairro de playboy, aí tem o Flávio Dino também falando ali, né, a falsa equivalência do Flávio Dino. Falando, quando eu era ministro da Justiça, a maior apreensão de fuzis foi no mensalão na Barra de Tijuca, cuja garagem havia 8 automóveis desses de cinema. Esse é o ponto. Ninguém nega o fato de que não tem criminoso só na favela. A gente sabe que existe bandido na classe política, existe empresário bandido, em todo lugar você vai ter bandido. Mas é muito difícil, em qualquer um desses lugares, você ser recebido com um tiro de fuzil, granada, bomba, drone, jogando bomba do alto. Todo mundo sabe que tem criminosos em condomínios de luxo, criminosos de colarinho branco. Todo mundo sabe, ninguém nega esse fato. Mas a forma de recepção é diferente. Eles geralmente não dão um tiro de fuzil na polícia. E outro ponto, o fato de existir criminosos de colarinho branco, criminosos ricos que estão em condomínio fechado, não tira a responsabilidade da polícia de ter que fazer as ações também onde esses criminosos não estão. Porque se o ponto é esse, você não ia fazer operação em lugar nenhum, ia fazer operação só em condomínio de luxo. Mas tem criminoso em todo lugar, e um desses lugares é a favela, e a polícia precisa cumprir os mandatos que estão ali. E quando ela chega na favela, ela é fuzilada. Então, eles fazem uma falsa equivalência, um malabarismo para defender esses criminosos, porque de alguma forma eles se beneficiam disso. Porque não é possível que eles tenham esse pensamento. Não é possível que eles realmente acham que essas pessoas são vítimas e que a gente precisa cuidar delas. E por que eu falo que há um malabarismo para defender e há um interesse? Porque a gente vê que a população brasileira, a opinião popular está muito distante
da opinião política e da opinião dessas pessoas que se dizem porta-voz da sociedade, né, que são eleitas para estar ali como governo. Então a gente vê a notícia aqui de que a maioria da população do Rio de Janeiro apoia. A gente vê a notícia aqui, ó, 64% aprovam a mega operação no Rio de Janeiro e 73% defendem que a polícia realize ações desse tipo. Então, a opinião política e a opinião dos jornalistas do mainstream está muito distante da opinião popular. Aí chama especialista em segurança pública para falar que a polícia tem várias formas de combater o crime que não é dando tiro e que isso, que aquilo. Vai lá na favela e pergunta para a população, sai nas ruas do Rio de Janeiro e pergunta para a população o que ela acha da ação. Porque a população está cansada de ser oprimida pelo crime. A população está cansada da insegurança. A gente viu nos últimos 4, 5 dias, enquanto o Luciano Huck repudiava a ação da polícia, 2 jovens sendo brutalmente assassinadas com um tiro na cabeça. Uma na linha amarela, no meio de um confronto que estava acontecendo, ela tomou um tiro de bala perdida na cabeça. E a outra, que foi assaltada na porta de casa, jogou um spray de pimenta no rosto do bandido e também tomou um tiro na cabeça. 2 jovens mulheres de 20 e poucos anos que teve as suas vidas ceifadas, que não vão poder mais abraçar seus familiares, que não vão poder realizar seus sonhos por conta de bandidos, por conta de criminosos. Por isso que essa pesquisa mostra o apoio popular à ação policial. Porque são essas pessoas que estão diariamente na rua e que não estão em condomínio e que não estão ali com a nata da população que são oprimidas diariamente pelo crime organizado. Nas favelas elas são oprimidas, são exploradas economicamente, têm medo de dar suas opiniões, têm medo de olhar torto, fazer alguma coisa errada, ser executada pelo crime. Saiu notícia esses dias, os caras matavam e jogavam pro jacaré comer. É esse tipo de pessoa que o mainstream, os jornalistas, os especialistas em segurança pública da esquerda quer taxar como vítima. Isso não me desce. Não me desce. E o governo federal, como eu estava falando lá no começo do vídeo, não está pensando em investir mais em segurança pública. Não está pensando em aumentar o efetivo da polícia, em aumentar a tecnologia, em aumentar a inteligência através de investimento que eles tanto criticam, em proteger as fronteiras. Não estão pensando nisso. Não querem fazer investimento nisso. O que eles querem fazer investimento é como saiu a notícia aqui, ó, o governo Lula discute assistência a familiares dos mortos no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, é a favor de prestar apoio aos familiares. Planalto vê medida com cautela. Desculpa a gaguejada aqui que eu tô sem óculos, dá uma embaçada. Então, eles querem pegar o dinheiro daquela população que aprova as ações contra esses criminosos e dar para as famílias das vítimas da sociedade. Porque vítima não é as 2 meninas que foram baleadas com um tiro na cabeça, que o governo federal não soltou nenhuma nota. Não é as 2 meninas baleadas com um tiro na cabeça, que a ONU não soltou nenhuma notinha falando que defende uma reestruturação da polícia militar. Não é a família dos 4 policiais mortos e do delegado que tomou um tiro na perna e teve que ser amputado. Não, essas pessoas não merecem a atenção do governo federal. Quem merece a atenção do governo federal é a família dos traficantes e dos criminosos que, por livre e espontânea vontade, entraram naquela mata com fuzil e trocaram tiro com a polícia. É o poste mijando no cachorro. Eu queria entender como que a opinião popular está tão distante da opinião política daqueles que são eleitos por essa população. Era para os políticos serem a voz do povo, estarem a serviço do povo, mas eles estão a serviço deles. Eles entram ali, eles ingressam ali e atuam em causa própria para se beneficiar, não importa as consequências, não importa o quanto que a população que elegeu eles vão sofrer, eles continuam trabalhando em causa própria. E a gente precisa mudar isso de alguma forma. A gente não pode tolerar que isso
continue acontecendo. A gente não pode tolerar isso. A criminalidade ela vem sendo tão normalizada no Brasil a ponto da gente meio que mais um dia de operação, mais um, lá foi assaltado, lá também foi assassinado. E a gente não se movimenta para fazer alguma coisa efetiva porque a gente já desanimou. Parece que o Brasil não tem jeito, parece que o Brasil não vai para frente. O crime organizado atingiu proporções tão grandes que saiu a reportagem no Fantástico de que a polícia encontrou uma fábrica de armas do Comando Vermelho. Gente, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Uma fábrica de arma com máquinas que custavam milhões de reais. Olha a proporção que isso atingiu. Olha a proporção que esses caras tomaram. E aí vem os ministros do Supremo Tribunal que dizem que odeiam holofotes e que não quer assumir esse protagonismo e que depois fica lá choramingando quando vem repressão dos Estados Unidos sobre eles, e dizendo que não, eles não atrapalharam as operações policiais, eles não impediram as operações policiais. É claro que o Gilmar Mendes vai dizer isso. Por que, Gilmar Mendes? É claro que o Supremo Tribunal não vai proibir expressamente que as operações policiais aconteçam dentro das favelas e que essas organizações criminosas sejam suprimidas. É claro que vocês não vão fazer isso de expresso. Mas, por meio da ADPF, por exemplo, se criam tantos impeditivos para que aconteça uma operação policial que a operação policial é desestimulada. São tantas regras que você precisa cumprir, são tantas coisas que você precisa fazer para uma operação policial que a operação policial acaba não acontecendo. E aí o que a gente vê nos últimos 5 anos da vigência dessa DPF é o crime organizado crescendo, financeiramente, expandindo o território, criando fábrica de armas, matando pessoas. E oprimindo a população que vive nesses estados, principalmente esses estados como Rio de Janeiro, que são mais violentos. O Supremo ele continua invadindo as competências do Executivo e do Legislativo. Um Executivo que não tem nenhuma pretensão em lidar com o crime organizado e um Parlamento que é covarde e que não tem culhões para bater de frente com o Supremo Tribunal Federal porque tem rabo preso, porque tem medo, porque sabe que deve. E nisso o Supremo Tribunal continua avançando, espalhando os seus tentáculos. Para mim, eles sequestraram o Brasil, porque eles fazem o que quer, na hora que quer, de acordo com a interpretação deles, pouco importando a legislação. Eles usam a legislação para fundamentar a vontade deles e não usa a legislação para trazer os fatos para a mesa. Então, se eles acham alguma coisa certa, eles vão encontrar ali e vão trazer fundamento, mesmo que aqueles fundamentos sejam distorcidos para a visão deles. Vão fazer isso. E aí você tem anomalias como o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que não faz parte de nenhum executivo, ele não faz parte do Estado, ele não é secretário de nada, ele não é ministro de nada do governo, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que devia ser imparcial e devia estar ali para proteger a Constituição. Mas você tem vídeo dele indo no Rio de Janeiro, pessoalmente, verificar as ações da polícia do Rio de Janeiro, entrando como se ele fosse o presidente da República. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ir pessoalmente no Rio de Janeiro visitar e entender mais sobre as operações policiais e ver se está tudo certo? Não é papel do Supremo fazer isso. A não ser se for provocado. Mas a gente continua permitindo que o Supremo Tribunal avance, que o Supremo Tribunal ultrapasse limites, porque a gente tem uma classe política covarde que deve e um executivo que está mancomunado com esse STF que, para mim, todos eles não vai, mas a gente sabe que a maioria deles, uma parte deles ali, a gente sabe, e eu não preciso nem falar que tem ligação com o crime organizado. Tem ligação com o crime organizado, tem algum interesse no avanço deles. Porque não é possível tantas ações, tantas medidas para proteger vagabundo. Tantas medidas para proteger os criminoso. É muito difícil você ver na mídia uma notícia de que foi endurecidas as penas, uma notícia de que está dificultando para os criminosos. É sempre alguma notícia que beneficia e facilita a vida deles de alguma forma. Enquanto a gente que paga o salário deles continua sofrendo, continua na insegurança.
Eu estou para fazer um vídeo, e comenta aqui se vocês acharem bacana, sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal e como isso gera insegurança jurídica para o país e como isso prejudica o país e como isso está levando a gente para um caminho obscuro. Porque eu venho falando desde o outro vídeo. O Brasil está se tornando um país para inglês ver. Ah, tem Constituição? Tem. Tem lei? Tem sim, tem tudo. Só que é tudo utilizado como base para atender às vontades daqueles que estão no poder, principalmente os ministros do STF. Ah, prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância é. Ah, agora não é mais. Ah, pode, agora não pode mais. Ah, tem que. Foro privilegiado é no Supremo que julga. Mas só se for do nosso interesse. Senão a gente manda lá para as instâncias inferiores. Mas se for alguém que a gente considera inimigo, não, a gente muda o entendimento depois que o julgamento já começou, para que a gente possa julgar essa pessoa. Aí depois a gente volta ao normal, até ter mais alguém que a gente queira julgar. E a gente muda o entendimento de novo. Então o Brasil tem se tornado um país para inglês ver. A esquerda bate palmo para isso, porque no momento ela está sendo beneficiada, até que isso comece a pegar eles também e eles também comecem a ter a liberdade deles suprimidas. Então a gente tem que se levantar, a gente não pode permitir, a gente não pode normalizar, a gente tem que falar mesmo. Esse é um dos motivos que eu comecei esse canal. Porque o Brasil tem jeito, por mais que seja difícil, tem jeito. É uma mudança de sistema muito grande, porque a gente sabe que a corrupção e tudo que é ruim está entranhado nas raízes do Estado, mas se ninguém se levantar e começar a falar e começar a tentar mudar isso de alguma forma, a gente vai permanecer aqui e a gente vai permanecer num Estado falido e inseguro, onde você não tem a liberdade de, dentro do seu Estado, falar alguma coisa com medo de alguém do crime organizado bater na tua porta e assassinar você e a sua família. Isso não pode ser normalizado. Beleza? A gente vai encerrando o No Front de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você gostou. Comenta aqui o que você achou, o que você acha que eu preciso melhorar. Eu quero trazer notícias diferentes aqui no momento que está em pauta. De fato, toda essa questão da mega operação do Rio de Janeiro, mas a gente também vai falar de economia, a gente vai falar das novas leis que estão surgindo, eleições de 2026, Bolsonaro, cenário político como um todo, né? Mas no momento é isso. Eu espero que você tenha curtido e até o nosso próximo Front.